Desde que o Egito começou a florescer, uma pergunta sempre foi central para os egípcios: seria possível viver para sempre? Para os faraós, isso não era apenas uma ideia, era uma missão. Eles acreditavam que poderiam enganar a morte e alcançar a imortalidade. Mas será que isso era só uma crença ou havia algo mais por trás? Os faraós não eram apenas governantes. Eles eram considerados deuses na terra, com um papel divino entre os vivos e os mortos. Para eles, a morte não significava o fim, mas o começo de uma jornada para a vida eterna. As pirâmides não eram apenas túmulos. Elas eram estruturas sagradas, projetadas para garantir que os faraós pudessem fazer essa transição para a imortalidade. As pirâmides eram alinhadas com constelações específicas, como Órion, associada ao deus Osíris, o deus da ressurreição. Mas por que tudo isso? Por que tanta dedicação para criar túmulos tão elaborados? A resposta está no que eles acreditavam. Os faraós precisavam de um caminho para renascer, um caminho que os ligasse aos deuses e às estrelas. Eles acreditavam que a alma do faraó não morreria. Ela seria preservada para que, quando chegasse o momento, ele pudesse se reerguer, não só como um governante, mas como um deus. E para garantir isso, eles faziam tudo de forma meticulosa. A mumificação era parte disso. O corpo do faraó era cuidadosamente preservado, com substâncias que impediam a decomposição. Cada detalhe tinha um propósito: manter o corpo intacto para que a alma pudesse retornar. Em textos antigos, como o Livro dos Mortos, os egípcios descrevem rituais e encantamentos que permitiriam à alma do faraó passar por várias fases, até alcançar o reino dos deuses. Mas será que isso era tudo? Ou havia algo mais oculto nesses rituais? Alguns arqueólogos sugerem que os egípcios conheciam tecnologia avançada, que foi perdida com o tempo. Alguns até acreditam que, por trás da mumificação e das pirâmides, havia algo mais, uma tecnologia espiritual que poderia permitir aos faraós viver por mais tempo. A mumificação era um exemplo disso. Não era apenas um método para preservar o corpo, mas uma preparação para que a alma do faraó pudesse ascender ao reino dos deuses. Durante esse processo, o faraó passava por um tipo de transformação que o tornava capaz de alcançar a imortalidade. Mas essa transformação não era só física. Ela envolvia o renascimento espiritual, com o faraó passando por uma série de rituais mágicos e espirituais que o preparavam para se unir aos deuses. A ressurreição não era apenas uma metáfora. Para os egípcios era algo real e possível. E o que dizer dos deuses do Egito? Eles não eram apenas lendas. Para os egípcios, os deuses caminharam entre os homens. Os faraós eram considerados descendentes diretos de Horus, o deus falcão, e, portanto, eram quase como deuses em carne e osso. Muitos estudiosos acreditam que os primeiros faraós, conhecidos como Shem-Su-Hor, ou seguidores de Horus, eram de fato seres semidivinos que viveram por milhares de anos. Será que isso é verdade? Ou seria uma forma simbólica de dizer que eles possuíam poderes especiais? Há também textos que sugerem que, após a morte, os faraós não morriam, como os mortais. Eles se transformavam em estrelas e continuavam a reinar no além. Eles acreditavam que sua alma se reuniria com as estrelas, tornando-se parte de algo maior, mais eterno. Mas será que os faraós realmente sabiam de algo que nós não sabemos? Alguns arqueólogos e estudiosos acreditam que eles possuíam conhecimento perdido, um segredo que foi escondido do resto do mundo. Será que há algo mais nessas histórias de imortalidade do que simplesmente mitos e lendas? Em várias tumbas e templos, há símbolos misteriosos e inscrições que sugerem que os faraós tinham acesso a conhecimentos secretos
sobre o renascimento e a vida eterna. Será que eles possuíam uma maneira de transcender a morte de forma real? De acordo com algumas descobertas, objetos e documentos antigos, algumas dessas práticas podem ter sido mais avançadas do que imaginamos. Alguns acreditam que os egípcios possuíam tecnologia perdida que lhes permitia alcançar algo semelhante à imortalidade. E quem sabe, talvez o que os faraós buscavam não fosse apenas viver para sempre, mas alcançar um tipo de conexão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Eles buscavam algo maior do que apenas permanecer fisicamente no mundo dos vivos. Mas a verdadeira pergunta é: esse conhecimento foi realmente perdido com o tempo? Ou será que ele ainda está escondido em algum lugar, esperando para ser descoberto novamente? As pirâmides ainda guardam muitos segredos. Muitos acreditam que os faraós podem ter encontrado um caminho para a imortalidade, mas esse caminho está perdido, enterrado nas areias do tempo, ou talvez ainda esteja esperando para ser encontrado. Quem sabe os faraós não morreram. Eles apenas esperam o momento certo para